nós vamos falar sobre a corrupção na política. Vamos fazer uma análise da corrupção em Brasília do ponto de vista espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não importando a sua crença, com certeza, você está presenciando tudo o que ocorre no cenário político atual. Nosso país está totalmente dividido, não só em ideologias de direita e esquerda, mas também entre aqueles que querem participar das decisões políticas para o bem comum e aqueles que só se importam com que lhes trouxer alguma vantagem, principalmente financeira. Claro que ainda temos aqueles que não se importam com nada, com tanto que estão muito ocupados ali trabalhando, pagando suas contas, tentando manter suas famílias e não se preocupam com política. Isso é um grande erro, pois aqueles que não se preocupam com política são governados por aqueles que gostam de política e acabam sendo, muitas vezes, os maiores prejudicados. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia deixa bem claro que o dinheiro não é um mal em si, mas o amor ao dinheiro, o querer cada vez mais e mais, sem limites, isto é um grande mal, que inclusive desvia muitos cristãos da sua fé, causando muitos sofrimentos. Jesus, em sua estadia neste mundo, citou por nome poucos demônios. Um deles foi o Mamon, o Deus do dinheiro. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não podemos nos enganar. Aqueles que praticam o mal no cenário político só o fazem para adquirir poder financeiro, uma busca incessante por mais e mais dinheiro. Sem essa busca, eles se tornam vazios e sem objetivos. Esses são os verdadeiros adoradores de Mamon. Claro que assim como está escrito em Salmos, capítulo 42, versículo 7a, um abismo atrai outro abismo. Assim também, aqueles que buscam o poder a qualquer custo são capazes de imoralidades absurdas, como a pedofilia e crimes graves como assassinato e genocídio. Assassinato para calar aqueles que podem incriminá-los, e genocídio sempre cometido quando verbas destinadas a órgãos essenciais são desviadas, como por exemplo, verbas desviadas da saúde, causando a morte de milhares de pessoas. Não é difícil reconhecer os perversos que tais atos praticam. Eles são arrogantes, egoístas, mentirosos, tentam a todo custo calar aqueles que podem incriminá-los. Enganam e manipulam os simples, causam divisões sociais e sempre estão ao lado dos maus, contra Deus e sua palavra. Pois a palavra de Deus expõe as suas maldades, e o próprio Deus o julgará no dia de sua morte. Atualmente, passamos por um período crítico, onde os impostos têm sido aumentados sobremaneira, para que mais e mais verbas sejam desviadas para o bolso dos corruptos. Vemos famílias pobres que muitas vezes foram enganadas em suas decisões políticas, perdendo seus auxílios e passando por sérias necessidades. Nosso país pende para o vermelho, tanto financeiramente como politicamente. Aqueles que deviam nos proteger e nos representar, com algumas exceções, estão mais interessados apenas em lucrar, sem contar que aqueles que dependem diretamente das decisões de perversos e por isso permanecem inertes. Muitas vezes, realmente deduzimos que é uma batalha perdida, que o mal já ganhou, pois os perversos usam qualquer recurso para paralisar e anular quaisquer atitudes dos justos. No entanto, devemos lembrar o versículo de Efésios mencionado no começo deste vídeo. Nossa luta não é contra homens. E como se luta contra entidades perversas? Como? A batalha deve ser travada no mundo espiritual, através de orações e jejuns. Caso você duvide de si mesmo, saiba que a Bíblia afirma expressamente em Tiago, capítulo 5, versículo 16b: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, todas as manhãs e noites, tire um tempinho para orar por sua pátria,
pelos representantes políticos que ainda sejam íntegros e para que Deus abra os olhos daqueles que foram enganados pelos perversos. Convido você agora para orar por nosso país. Ore comigo. Senhor Jesus, entro humildemente em sua presença para lhe rogar pelo Brasil. Sei que sou imperfeito e pecador. Por isso, peço primeiramente seu perdão pelas minhas falhas e crendo que tu me perdoaste e com teu sangue limpaste os meus pecados, rogo-lhe que me revista com sua armadura celestial, me dê sabedoria e discernimento. Me proteja, rodeando-me com os teus anjos, para que o inimigo de minha alma nem sequer consiga me ver. Esconde-me embaixo de suas asas e me cerca com o seu fogo consumidor, para que nenhuma retaliação eu venha sofrer nesta batalha espiritual. Estando revestido com tua armadura e protegido por teus anjos, eu venho à tua presença para declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Este país abençoado nunca se tornará teu. Sempre haverá milhares de milhares que erguerão suas vozes e suas bíblias contra os perversos. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Senhor, que sua santa palavra se realize, pois também está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ó Senhor Jesus, confunde e envergonha os perversos, para que uns se levantem contra os outros, e eles mesmos se destruam. Se possível, Senhor, converte algum deles, mas se não, que sua justiça caia sobre eles. Pois tu, Senhor Deus, é amor, mas também é um fogo consumidor. E por muito tempo, esses perversos têm blasfemado contra ti. Levante-se, Deus Todo-Poderoso, e defende o seu povo. Mostra seu poder e transforma nosso país em uma nação abençoada. Que te louve e te bendiga, pois só tu és digno de toda honra, toda graça, louvor e glória. Declaro, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que se corromperam e que creem que o poder financeiro tudo pode, cairão por terra e reconhecerão que nossa nação pertence somente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Rogo ainda que dê sabedoria e discernimento a todos aqueles que são verdadeiros representantes do povo, que temem a Deus e defendem a família. Protege-os com os teus anjos, dê a eles coragem e ousadia para combaterem os perversos. Que as palavras que fluírem de suas bocas sejam inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que sejam como espadas de dois gumes, destruindo todo argumento que se levantar contra Deus e seu povo. Faço esta oração não em meu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Claro que esta oração é muito longa para ser feita em nossos dias tão corridos e breves. Mas basta você declarar em voz alta que nosso país pertence ao Senhor Jesus e que Ele confundirá os perversos e protegerá os justos por amor ao seu nome. Declare isto todos os dias ao se levantar e ao dormir. E você fará parte do milagre que ocorrerá nos próximos meses. Para você que chegou até aqui e quer aprender sobre os últimos dias, ou descobrir seu chamado e ter maior intimidade com Deus Todo-Poderoso, clique nos links na descrição e no comentário fixado. Desde já eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.